Olá, boa noite pessoal, boa noite. Aqui é o Beto Zulu, né? Em mais um Beto em Live. Ah, que legal, hein? Mais uma noite aí com o Beto em Live, né? Hoje, o Beto em Live, vou estar aí, né, batendo um papo com o DJ Paul do RPW. É o quinto Beto em Live, né? Só vou esperar um pouquinho a galera entrar, o pessoal entrar, aí eu explico mais um pouco para vocês como que é o Beto em Live, hein? Vamos esperar mais um pouco aí, vou esperar o pessoal entrar. Beto em Live, aí. Vamos esperar. E é muito legal. Semana passada eu fiz o Beto em Live com o Manoed, do Face da Morte, né? E aqui a gente bate um papo com o pessoal, aqui a gente, né, troca ideia, fala um pouco sobre tudo, sobre rap. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o RPW com ele, vou falar sobre o trabalho solo dele, né? Então vamos esperar um pouquinho mais aqui o Beto em Live, aí a gente já começa aqui, né? Vamos chamar aqui o pessoal pro Beto em Live. Ó. Vamos lá. Espera aí. Aí, tô enviando pra galera aqui, pessoal. Aí, o pessoal tá entrando. DJ Paul já entrou. Opa, DJ Paul já entrou aí. Beleza, agora só vou esperar mais um pouquinho aqui, né, pra começar aqui com a galera aqui, né? Vamos esperar um pouco aqui. Aí, esse é o Beto em Live, hein? Beto em Live, hoje com o DJ Paul. Aí, Lord Dax entrou, um grande abraço aí, Lord. Boa noite! Boa noite, DJ. E aí, Ben? Como é que vai? Beleza? Tudo tranquilo. Tranquilo. Olha só, hein? Em primeiro lugar aí, eu quero agradecer muito você, né, por aceitar o convite aqui por Beto em Live, né? É um programa, assim, vamos dizer que é novinho, e muito obrigado aí por estar aí aceitado, né, trocando uma ideia com nós. Eu que agradeço aí por você também estar fazendo esse belo trabalho, que tem muitos ainda que acabam não sabendo da força e do trabalho que é fazer esse tipo de trabalho. Que Deus se ilumine sempre. Ah, obrigado mesmo. Que da hora. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar aqui. O Rodrigo entrou, grande abraço, Rodrigo. Ó, Rodrigo, hoje a gente tá com o DJ Paul, hein, do RPW, hein, Rodrigo? O Rodrigo é um amigo nosso, das antigas aí. Sério? Ah, é? É. Então, vamos começar aí conversando um pouco, né? Vamos conversar aí. É 60 minutos mesmo, né? 60 minutos. Tá certo. Então, aí, eu fiz umas pesquisas aí, né? A gente tem que pesquisar, né? E aí eu queria já saber de você, quando que você teve contato com o rap, assim, quando foi que você falou assim, pô, eu acho que eu vou ser DJ, né? Quando que foi isso, assim, mas você lembra mais ou menos? Então, ó, aos meus 15 anos, eu fiquei um bom tempo aí, eu ia e voltava de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e eu jogava futebol entre meus 12 até os 14 anos, eu estava muito empenhado a ser um jogador de futebol. Mas só que a música falou mais alto depois que eu comecei a trabalhar no supermercado. E lá tinha um amigo nosso, que era repositor, que chamava Mussum, e ele fazia baile. Mas isso veio antes, através do meu irmão. Mas quando o negócio bateu mesmo, eu falei assim, não, eu quero ser DJ de verdade mesmo, foi quando eu tinha ali meus 15 anos de idade, que eu acabei conhecendo esse DJ chamado Mussum. Ele tinha uma equipe de baile, e eu vi os bailes dele, e eu gostei muito.
aquelas luzes, e o pessoal tudo sorridente, tudo curtindo, né? Dando risada, tudo feliz. Falei, não, é isso aí que eu quero seguir, mano. Eu quero alegrar também o pessoal. Nossa, que E aí da eu hora. segui. Eu tinha 15 anos, então um balanço aí, acho que 80 e 85, 84, por aí, nessa Cara, década. nossa, que legal. E aí, fala pra mim assim, quando você viu o primeiro baile que você fez, assim, aquele monte de gente, assim, caramba, deve ter sido da hora, hein, o primeiro baile que você fez. Você falou assim, puta, esse é meu. Então, eu comecei nos bailinhos, bailinho de residência, né? Escola. E o primeiro baile que eu fiz Uhum. foi na casa de um amigo meu, chamado Cláudio. E ele morava na rua de baixo de casa. E eles gostavam muito de festa de aniversário. Não tinha DJ que Uhum. fazia a festa, eles cobravam caro. E aí eu tinha uma vitrolinha que a minha irmã me deu, aquelas vitrolinhas Delta. E aí a gente começou a juntar, era eu, o Maurício e o João. Era a equipe chamava Magnatas Music. Olha os magnatas aí, né? Os Magnatas. E aí a gente fez essa festa na casa desse Cláudio aí, Uhum. e tinha mais ou menos umas 50 pessoas. Eles gostaram muito, e a gente tinha vitrola. Duas Cara, vitrolinhas, que eram tudo a pilha, essas vitrolinhas, mas aí como eu já trabalhava gostava de eletrônica e eletricidade, é. eu acabei comprando um Quasar, aqueles amplificador Quasar, e via que quando você mexia no botão, a gente não tinha mixer, Aham. quando você mexia no botão do fono ou auxiliar, caía 50% a altura das duas, e Certo. aí conseguia mixar uma na outra. Olha os gênios, né? Nossa, é gênios esse aí. É, o pessoal hoje vê a gente aí com Cerato, ou com Trato, S9. Eu não tenho ainda meu S9, nem o Z2. Eu não tenho ainda esse mixer. Eu tenho o meu mixer normal ainda, que é um Numax, só que eu Uhum. coloquei o InnoFader nele. O InnoFader vale mais do que o mixer, até você ver. Caramba. O InnoFader está no preço aí de R$ 750, enquanto eu paguei no mixer 150. Oh, então tá bem, hein? Tá bem, hein? Hoje, né? Hoje tá bem, né? Mas eles não sabem o que passou, né? Né? Virou muito difícil, mas o começo foi foda. Nossa, e como é que foi que você encontrou o pessoal do RPW? Como é que vocês começaram ali? RPW, eu já estava tocando já com um grupo de hip hop lá do Grajaú. Uhum. O grupo chamava Two MCs. A gente fez amizade através de um disco. Eu joguei um disco, esse disco pegou no peito desse MC. Eu estava fazendo, eu estava competindo, tinha um campeonato do Bossa 1 aqui em Santo Amaro, e eu estava competindo no campeonato de DJ. E eu fiquei com raiva, porque os caras não queriam deixar eu tocar nas É. MK. Eles achavam que eu ia quebrar o toca-disco. Nossa. E naquela época eu já andava com Shell, eu já tinha meu Shell. Eu falei, eu não vou quebrar a sua agulha, irmão. Eu quero tocar aqui, nesse toca-disco aqui. Porque eu Aham. vou fazer performance. E naquela ali não dá para fazer. A tração ela não vai segurar. Aí com Uhum. muito custo me deixou. Eu toquei nesse lugar e taquei o disco e pegou nesse cara, no Michel. E aí a Certo. gente juntou um grupo, ele gostou de. Juntamos o grupo, Aham. tinha esse grupo, porém, eu queria algo mais, eles não queriam sair do bairro. Uhum. Aí acabei encontrando a Rúbia, num baile que eu também fazia ali no Jardimia, ali perto da Feira Livre ali, chamava Clube do Bolinha. Tava Certo. eu e mais outros parceiros. E eu conheci a Rúbia primeiro. Uhum. Eu, eu nunca tinha visto uma mulher cantar naquela época. A Legal. Rúbia foi a primeira mulher que eu olhei e falei assim, mano, essa mina canta demais. Aí os caras, nossa, mas ela é branca, meu. Mas ela é gordinha. Eu falei, não quero saber, mano. Essa mina canta demais. Eu quero É. trocar ideia com ela, mano. Aí chamei ela, troquei ideia com ela. Falei, pô, meu, e aí, você não tem DJ?
Ela falou, não tenho. Eu falei, poxa, eu tô mó afim de tocar pra você, eu gostei de você. Ela Uhum. demorou, tô aqui meu telefone. Era telefone da empresa, ela trabalhava naquele vendas, né? Uhum. Telemarketing e tal. Certo. E daí juntou Rubia e DJ Paul. Aí ela me Nossa. apresentou, me levou Uhum. lá no Santana Samba. Eu não sabia que tinha aquele SP DJs. Conheci o Natanael. Ali eu Ó, conheci mesmo o Ney de perto. Eu vi é. o Ney tocando, mas nunca tinha acesso a trocar ideia com eles. E lá, a Rúbia, como ela era MC, lá o MC desse evento que tinha no Santana Samba toda quarta-feira, Certo. e e eu acabei fazendo amizade com o Natanael Valente, com o Grandmaster Ney, Uhum. né? E aí foi. Ó, monstro, E hein? aí eu comecei a ter amizade com o pessoal, conhecer outros pessoais, porque na verdade a gente ficava muito no bairro, né? Aham. Entendi. Era difícil sair assim pro centro e tal. Uhum. E aí, através da Rúbia, que eu comecei a conhecer realmente esse cenário aí de perto. Caramba, que legal, hein? Que história, hein? Ó, peraí, antes da gente continuar, um grande abraço aí para Dani Black que entrou, o Rodrigo de Menor também acabou de entrar, o Lico, um grande abraço para você, Lico, obrigado de estar aí, hein? Ó, então, estamos aí hoje com o DJ Paul, ex-RPW, ainda é RPW, para mim ainda é RPW. Para É, mim, a gente não tirou o sobrenome. ô, Paul, então aí, né, o RPW, a gente sabe, todo mundo sabe que o RPW foi pioneiro, né? Eu vou falar um pouquinho do RPW, depois a gente já entra no seu solo, certinho? Aí, então, Tranquilo? RPW, ele foi pioneiro, né? Você foi pioneiro, o RPW também foi pioneiro. E eu estava lendo lá que eles foi considerado o primeiro grupo nacional a introduzir o mosh, né? O stage e alguma coisa, mas eles falam também mosh, né? Que é É, pular, fazer o bate-cabeça, né? Fala um pouco sobre isso, sobre esse seu primeiro grupo a fazer isso e a coragem que vocês tiveram, né? então, depois que a gente gravou a coletânea Movimento Hip Hop, o WO, toda vez que ele ia em casa, ele levava vários discos de hardcore, de rock, Sepultura. Mano, tudo que é rock pesado, o WO me levava Uhum. os discos para eu ouvir, porque a Rubia sempre chegava atrasada nos ensaios. E aí nós ficávamos. E aí eu e o Wagner, nós ficávamos ouvindo. Ele passava os discos para mim, ó, pô, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Eu falei, caralho, mano. E eu comecei a me identificar. Falei, porra, bagulho da hora. E eu sempre gostei de música mais um pouco acelerada, né? É. Gosto de hip hop, de Uhum. beat break. E aí eu falei, porra, isso aí é bagulho legal, as baterias. Eu falei, caralho, mano, desculpa. Eu Não, falei, pode ir. poxa, falei, poxa, que legal, Wagner. Aí o Wagner falou assim, ó, tem uma música chamada Ser Honesto. Aí eu falei, pô, canta aí, né? Nessa época ainda o Wagner não cantava, ele só dançava. Quando ele cantou essa música, Ser Honesto para Sofrer, eu falei, Wagner, a partir de hoje, mano, você tem que cantar, mano. E esse É. grupo não pode ser só Ruby de DJ Paul. Tem Uhum. que mudar o nome. Tem que mudar o nome. E aí a gente acabamos mudando o nome, as Uhum. iniciais do MPW. E aí, através do Wagner, desse crossover que ele trouxe, Certo. ele começou a levar, ele gosta de skate, né? E aí, nós três, a Rúbia é da época do Função. Certo. Eu, eu sou da época do funk da antiga. Uhum. E o Wagner é o crossover. O Wagner é o pancadaria. Que junção, A né? gente juntou, a gente juntou os três estilos que a gente gostava, e aí a gente ia nos shows e os skatistas subiam em cima do palco, a maioria dos skatistas subia em cima do palco e pulava. Isso começou, aí o Wagner também, eu pulava também. É A gente legal. começou a dar uns moches. Hã? Aí, o que aconteceu?
é que quando o RPW começou a fazer esse estilo, o estilo bate-cabeça, tendo Nova Pen, Run DMC, Lords of the Ground, toda essa linha aí, né? A gente, nessa época, o grupo cantava, todo mundo ficava parado ali, só balançando a cabeça, e ninguém participava. Só era tipo assim, era que nem igreja. Sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém. Sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém. Agora todo mundo canta junto. Não! RPW. Nós falamos assim, mano, nós temos que colocar o pessoal para participar. E o Fábio Macari, ele foi um grande mentor nosso, me ajudou demais. O Fábio Macari é o meu mestre. Nunca vou esquecer. Ele morreu em carne, mas para mim ele continua vivo. Continua me inspirando, sabe? Certo. E o Fábio Macari falou assim, a ideia é essa, é fazer o público participar. E aí foi introduzido o stage dive no rap. O stage dive é pular sobre o público. Isso. O mosh, chamado mosh. E aí virou também o refrão da nossa música titulada, falando assim, ó, a partir de agora, RPW vai fazer som assim. E aí a gente encerrou o contrato com a Rhythm and Blues. Salve, o Kamikaze. A gente encerrou o contrato com a Rhythm and Blues e a gente conseguiu um contrato que estava rolando uma showmício. Naquela época, showmício, né? Tinha muito. Lembro. Eu lembro até hoje. E aí o Fábio Macari fechou um show pra gente, só que esses shows eram mais ou menos 80 a 90 shows que a gente ia fazer para esse deputado aí, não ocorreu. Nossa. Mas o cara, olha só, esse deputado, ele pagou a gente em dólar. Caramba! O dinheiro que ele pagou a gente na época, a gente fez o single, a gente entrou no estúdio lá no ateliê, fizemos 2 singles. Quem só tinha bip, antigamente era bip, né? Aqueles bip da Motorola. Quem só tinha bip era Racionais MCs e esses empresários e médicos. Certo. A gente foi lá no Mapping. Antigamente era Mapping. Lembro. O moleque comprou 4 bip. Naquela época era caro demais. Era mais caro do que uma linha telefônica. Certo. E aí a gente assinou com a... Como é que chama? Rap... Era Rap Nacional. Peraí. Essa capa, ó. Vitrine Paulista. Eu ia falar assim. Era um japonês. Ele tinha uma distribuidora de disco ali na Rigo Freitas. E esse japonês, quando ele ouviu a nossa música, a Ruber vendia disco lá. A Ruber era vendedora de disco lá depois. Ela, WD, Happy Wood. Mano, tinha até o Taíde também. Acabou trabalhando ali também, vendendo os discos. Até que fez. Ele estava com o Taíde, Happy Wood. A Consciência Humana não quis assinar, assinou pela MA. Certo. E a gente, no IPW, estava com o take prontinho. E quando ele ouviu, falou assim, pelo amor de Deus, que música é essa? Não tem no Brasil. Aí ele falou assim, eu vou fazer vinil. Mas falando, porra, vinil? Ele eu vou fazer na primeira tiragem, eu vou fazer 10 mil. Nós nunca tínhamos visto falar nesses números. No dinheiro que a gente recebeu, foi tudo assim, ó, uma em cima da outra, sabe? Foi assinar o contrato, depois de uma semana, ele injetou um grande dinheiro ali na 105, não, foi na Metropolitana, que era o Armando Martins. E o Armando Martins fez explodir essa música. Ele tocava todos os programas, ele tocava. E aí,
a gente amarrou também com ele shows. Então, aí a música tocou um mês, a música estourou, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar tocando a sua música direto com vocês, mas vocês me pagam com show. Mas aí, por exemplo, ao invés de o show ser R$1.000, eu pago para vocês 500. Nós fazia show com o Armando Martins de segunda a segunda, mano. Caramba, que da hora, hein? Que legal, cara. Ele levou, mano, para todo lugar. O Armando pegou um carisma com a gente. Ele gostava tanto da gente, mas tanto, tanto, tanto. Ele virou amigo nosso. Caramba, e todos os shows que tinha, o Armando Martins colocava a gente. Nossa, que legal, hein, cara? Que história. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre o Fábio Macari, né? Ter assinado o single junto com você ali. Eu ia falar, mas você já foi aí, ó. Perfeito, foi perfeito aí nessa parte aí, que da hora, hein? Gostei. E assim, Fábio, pode falar. O Fábio Macari foi um cara que ele identificou o meu talento logo cedo. Dos 18 para os 19 anos, já estava produzindo. Eu tinha uns decks de rolo em casa, aqueles decks de rolo Akai de 4 pistas. Eu sempre fui meio professor pardal, sempre fui um nerd. Eu fui um molequinho nerd, que gostava de equipamento. E aí o Fábio Macari, ele ia direto em casa, levava disco demais. E aí ele falava assim, pô, você tem muita facilidade em samplear. Eu fechava uns anéis com as fitas e virava uns loop. Eu usava 2 decks de rolo, tinha uma bateria Akai, fazia a bateria na Akai e deixava os 2 loops rodando, já no pitch, porque é aquela facilidade de DJ de virar, então já colocava já o pitch certinho para colocar para rodar. Fábio Macari foi maravilhoso em minha vida. Nossa, que da hora. Você falando aí, eu fico aqui, ó, imaginando. Parece que estou vendo a cena aqui. Eu faço um filme aqui, assim. Você falando. Um grande abraço pro Gênio aí. O Gênio X aí entrou aí. O Eduardo Agnello também. Um grande abraço, Eduardo. Né? Ó, aí, no final de 2000... Aqui tá 2016, mas acho que é 2017. Aí eu já vou falando no final. O grupo publicou uma nota, né? Vocês publicaram a nota, né, oficial do grupo, do Facebook, anunciando o fim das atividades. Depois de 25 anos de grupo, hein? Aí, na época, vocês publicaram que não sabia se alcançaram o objetivo, né? Se o RPW tinha alcançado o objetivo ali, né? E o que seria esse objetivo, né, que eu tava querendo saber, e se hoje ainda você tem essa mesma opinião? Então, o objetivo que a gente tinha que alcançar foi o que eu vivi com o Pavilhão 9. De ter empresários com muita responsabilidade, mas um empresário forte, que fechasse show o Brasil inteiro. Na verdade, tinha que ter um time entre produtor de evento, o cara que organiza pra gente tudo, o empresário, né? O contador, o fotógrafo e o pessoal do marketing. Isso, a RPW, a gente não conseguiu alcançar porque a gente, desde quando a gente se lembra assim, a gente foi muito... A gente fechar as nossas paradas, sabe? A gente contratar os fotógrafos, a gente contratar as empresas de van para trabalhar. A gente trabalhava com uma empresa chamada Rent a Car. Acho que existe ainda uma empresa grande ali no Bexiga. E eu conheci essa empresa através de um amigo meu que trabalhava comigo e ele levava empresários para fazer palestra. E falava assim, pô, ao invés de vocês ficarem andando com o carro dos outros, pegando um carro ou outro, por que vocês não trabalham com a van? Porque a van, elas buscam todo mundo na sua casa, deixa todo mundo na sua casa e você pode levar equipamento. E aí a gente levava equipamento, a gente começou a levar luz, e isso ficou muito carregado para nós três. Foi por isso que a gente... E como eu já estava ali em 2017, eu comecei uma turnê fazendo com a Honda,
que era uma prestadora de serviço. Eu viajei esse Brasil inteiro, de 2017 a 2018, para essa empresa Honda, que virou até uma turnezinha minha, e eu via como era. Uhum. E é diferente você. Não é que você está metido, quer ser tratado de uma forma, sabe, business, mas você precisa de uma equipe. Uhum. Você precisa eu preciso de um hold. Eu preciso de uma pessoa para cuidar da nossa parte burocrática. Uhum, claro. E isso sobrecarregou a gente, e eu já estava fazendo como DJ. DJ a gente tem mais chance de dar certo do que os MCs. Porque o DJ ele pode fazer festa, pode produzir. Eu sou sonoplasta formado, eu posso trabalhar em televisão, posso trabalhar em rádio, né? Então, para mim ficou mais fácil e através dessas coisas que estavam acontecendo comigo, né? Não vou falar da Rubel, vou falar de mim. Estava acontecendo comigo, eu já não estava dando mais conta de RPW. Tinha show, a gente ia fazer só porque era camaradagem, a pessoa queria pagar tipo R$100 para cada um, sendo que a gente tinha fotógrafo, tem o carro, né, a van, só de van era esse valor. E aí a gente ia ficar fazendo show de graça, e a gente, eu vivo disso. Desde os meus 18, 19 anos, quando eu firmei mesmo, entre saída e entrada de empresas também, eu comecei, a gente trabalha em empresa também, tocando, né? Como DJ, estava tocando e estava trabalhando. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu falo na minha experiência porque você não consegue dar 100%. Hoje eu consigo dar 100% do meu trabalho. Se eu estivesse trabalhando, talvez hoje eu não poderia estar fazendo essa live. Verdade. Trabalhando numa empresa. Hoje eu tô morando aqui no interior paulista, e aí, que hora que eu ia chegar em casa para fazer essa live? 7 horas? Por exemplo, se eu viesse de uma metalúrgica, de macacão, todo zoado, pô, como é que eu vou sentar aqui e trocar uma ideia calma com você? Com a cabeça ainda lá no trabalho. Então, eu falo que quando você trabalha numa empresa e faz música, você não rende 100%, é 50%. E aí é difícil, né? Tem que render, que nem o Brau falou lá, tem que dar 24 horas do dia para música, né? Então você tem que dar suas 24 horas para música, né? Para o seu trabalho. Exatamente. Sim. E aí depois acabou a RPW, e aí tá o DJ Paul Solo, né? Conta essa história aí. Depois você foi fazer o seu disco, você foi fazer, né, o seu solo. Então, aí, depois da separação do RPW em 2017, isso porque ainda também eu tinha saído antes, tipo, em 2010 eu também tive que dar uma acessada, que eu acabei perdendo um filho meu, eu fiquei muito chateado, e eu precisava parar. Aí eu parei com tudo, parei com RPW, estava tocando Pavilhão 9 também, saí do Pavilhão 9, tinha algumas festas que eu fazia, parei com tudo. E aí, nessa saída, nesse término do RPW em 2017, eu conheci um amigo, que é amigo meu hoje, Cacau. Ele é coordenador hoje de uma casa de cultura. E antes de ele ser coordenador, eu conheci lá no Itaim, onde a família da minha esposa mora. Certo. E esse cara, ele falou assim, porra, você poderia dar aula, né, meu? Porque você tem uma grande história, você conhece muito. Por que você não começa a dar aula, né? Eu falei, aula, mano? Ele falou, dá aula. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você escreve um projeto, fala o que você vai ensinar, manda para a Secretaria de Cultura, se tiver tudo certo, passou, aí as casas de cultura vai ver que você está disponível e te chamam você para dar aula. Eu falei, é. Aí eu comecei a pesquisar.
E eu estava terminando já essa turnezinha com a Honda. E aí eu falei, pô, vou ficar desempregado, né, mano? Sem O que eu vou tocar, fazer, né? poxa vida. E agora? E agora, né? Aí eu escrevi, aí eu não passei. Caramba, meu, não passei. Aí corri de novo o ano, aí comecei a fazer de novo, e tocando em alguns lugares, não era sempre, que vida de DJ é fogo. É. E aí comecei a fazer um bico também, né? Para suprir a necessidade, que eu tava comprando a casa. E aí eu falei, mano, vou escrever de novo. Aí eu escrevi, aí passei, aí comecei a fazer a oficina, dando aula de produção musical na Casa de Cultura de Itaim Paulista e em São Miguel. E aí, como eu já tinha algumas músicas escritas também, eu falei, meu, vou colocar um disco meu na rua. Tem vários DJs nos Estados Unidos que coloca música na rua, faz disco, por que eu não posso colocar? E eu já tinha algumas letras também escritas, que eu cantava e canto. Uhum. O RPW me ensinou isso. A Rubio Wagner me ensinou. Cara, tem que cantar também. E aí eu repaginei essas músicas, gravei, aí eu terminei o disco esse ano. Foi 3 anos fazendo esse disco. Caramba! Com calma, E aí as participações veio ano passado, que tem até uma música que você está tocando aí na rádio, agradeço, aí, muito obrigado, que é de um ex-aluno meu. Eu trouxe ele porque eu vi que eu fiz a mesma coisa que o Fábio Macari fez comigo, de identificar ali o profissionalismo na pessoa e falar, pô, vou dar um empurrãozinho, né? Da hora. Legal. Legal. Isso é bom. Isso é legal. E aí, fiz o disco aí, terminei agora esse ano. Fiz o lançamento, já um lançamento agora esse mês que passou pela Secretaria de Cultura aqui de Jacareí, que foi até um prêmio que acabei ganhando. E aí eu já fiz o lançamento lá, né? Já uni útil ao agradável. E estou esperando essa pandemia passar para voltar de novo a fazer essas apresentações. Como que é o nome do disco? A sorte favorece o intrépido. E é tudo junto, é escrito tudo junto. A sorte favorece aquele que não tem medo. Ó, que legal, hein? O disco... É aquele... A pessoa que não tem medo, ela tem sorte. Porque ela arrisca. Dá várias cabeçadas, mas arrisca. Caramba, eu tava vendo agora há pouco o videoclipe que você lançou. Eu tava vendo o videoclipe agora há pouco. E ficou legal, ficou da hora pra caramba. Tava vendo o primeiro videoclipe também foi de um ex-aluno meu. Ele esqueci como é que chama. Aquelas pessoas que agora fugiu. Que faz canal, youtuber, né? Youtubers. Os youtubers. Ele é um youtuber. E é de bagunça, de zoeira e tal. Eu falei pra ele assim, pô, ele tem umas câmeras. Eu falei pra ele assim, você não quer gravar um clipe pra mim, não, mano? Eu falei pra ele, eu só posso ajudar você com ajuda de custo, que tá difícil a situação. Ele falou, não, pô, eu faço, porra, mano, que isso? E ele nunca tinha feito um clipe. Foi o primeiro. Que da hora, mas ficou bom. Então, e eu também buscando isso na questão de colocar, de mostrar às pessoas. Porque eu tive oportunidade. Se eu estou aqui até hoje e cheguei aqui, é porque também teve uma pessoa que me ajudou. Certo. E o mundo é assim. É um ajudando o outro. Não adianta meter marra, não adianta meter mala, falar que anda sozinho, porque se andar sozinho, só existiria Adão e Eva. Verdade, verdade. Eu também falo isso. Eu também falo isso pro pessoal, que a gente tem que se ajudar. O hip hop, o rap, qualquer um, a gente tem que se ajudar, tem que ter união, né? Por exemplo, você está me ajudando aqui, eu estou te ajudando aí, e eu acho que é isso. Sem querer nada em troca, né? Eu acho que é assim, a gente tem que ajudar, cara. E
É legal, né? Você foi ajudado e agora você está ajudando os alunos seus. Por falar em ajudar, agora eu lembrei aqui. Fala do seu estúdio lá em casa. Seu estúdio também já gravou bastante, né? E o selo Cobra Criada. Já Fez tem bastante, coletâneas, né, cara? Duas coletâneas. Você ajudou bastante também, gente. tem, Foram tem duas. bastante disso produzido, viu? Muito. Esse aqui é um, ó, Ó, aí, ó. lá do Tio Sam. Da hora, Eu legal. fiz muito. Eu tenho mais ou menos aí umas 30 30 mais ou menos obras gravadas entre vinil e Uhum. CD, né? Caramba, que bacana. Lá em casa, o Uhum. estúdio lá em casa também, eu sempre busquei isso. Eu sempre busquei, tipo, me ajudar, né? Uhum. Acreditar no meu sonho e também poder ajudar as pessoas. Na época, quando a RPW gravou o Empurre, lá no ateliê, o ateliê é como se fosse um moche da vida. É caríssimo o horário de estúdio lá. Certo. Como se fosse hoje, uma hora de estúdio mesmo pelo ECARD, Uhum. hoje está 450, 430 reais, mais ou menos. Então, qual é o grupo que vai gravar em uma hora, vai produzir, gravar, pesquisar e masterizar em uma hora? Ah. Sendo que uma hora, que é o normal, que é o valor pago pelo ECAD de um Uhum. produtor, é de 400, vamos colocar 400 reais a hora. Imagine eu cobrando 400 reais a hora. Caramba, né? Esse é o preço, isso é o preço real dos estúdios. Certo. E aí o cara divide por hora, por pacote, vai Uhum. caindo. Pode cair a 150 a hora, 200 reais a hora, dependendo do estúdio. E eu, quando eu montei lá em casa, já montei com esse propósito. Lá Uhum. em casa eu montei, por exemplo, eu preciso montar um estúdio, um home studio dentro da minha casa, que a minha mãe tinha um terreno enorme, e aí ela falou assim, você vai construir aqui no quintal da sua mãe, você vai morar aqui. Eu falei, Certo. mãe, mas puxa vida, não, você vai construir aí, te dou uns cômodos para você construir. E aí eu construí uma casa. Só que a casa acabou virando um estúdio. Tinha um Claro. quarto me divertir, tinha Uhum. outro quarto, eu falei assim, não, esse quarto aqui vai virar sala, vai virar estúdio. Olha. A cozinha e banheiro no quintal e tal. E aí eu montei esse estúdio no quintal da minha mãe, tudo Uhum. certinho, né? Foi feito com a orientação do Sebrae. Eu Certo. tenho um registro de a firma aberta até hoje, desde 2000, que é Uhum. o CCM que eu tenho. Antigamente era CCM, não era microempreendedor individual, né? É. Era CCM. E eu tenho o CCM até hoje dessa empresa que eu abri, que é o Lá em Casa, e o estúdio. Eu falei assim, ó, vou começar a produzir os caras aqui. Como eu já tinha os equipamentos, eu tinha 30% de uma loja de disco, Caramba. lá na 24 de Maio. E Aham. aí eu vendi minha parte, e a minha parte que eu peguei, eu comprei tudo de equipamento. Louco. Software, porque naquela época o software originais, era tudo mais caro. Não é que Uhum. nem hoje, você consegue uma licença aqui por 200, 300 reais. Não. Antigamente era 1.000, 1.500, como fosse hoje. 1.500 reais através de um CDzinho. Você ter a Uhum. licença para você trabalhar. E eu tinha que ter essa licença, porque o meu estúdio é legalizado. Legal. E aí eu montei esse estúdio. Gravei muita gente. Eu não tinha horário para almoçar e para jantar. Caramba. Eu virei como se fosse um zumbi. E além Uhum. do mais, também eu tocava com RPW, com Pavilhão 9, Anjo dos Becos, Uhum. sabe? Pivete Branco. Eu sempre toquei para vários grupos também. Eu sempre fui contratado, né? Certo. Tinha época que eu tinha que cancelar datas de estúdio ou pedir para os caras virem de madrugada e os caras dormiam lá no Uhum. estúdio. Fala, meu, dorme aqui, mano. Só mora eu aqui é estúdio. Então você Esse, se dedicava esse mesmo. colchão aí, Você se, dorme de- de valete. você se dedicava então 24 horas para o seu estúdio, então. 24 horas. Caramba. Começava às 8 da manhã, aí dava café, nessa época eu tinha meu filho, dava café para ele, levava ele para casa da minha cunhada, minha cunhada ficava comigo lá, eu fiquei morando um bom tempo com meu filho, eu fiquei com ele de 1 ano a 1 ano e meio,
até os 4 anos de idade. Ele morou comigo. Caramba. Depois a tia dele pediu a guarda, né? E aí eu passei a guarda para a tia dele. Certo. E aí, mas nessa época aí, eu tinha meu filho, eu trabalhava 24 horas. Minha mãe chegava na porta lá da cozinha, gritava lá, ô Paulo, você não vai almoçar? Eu falei, não, mano, tô trabalhando. Ela, caramba, meu, você trabalha. Nessa época minha mãe estava viva ainda. Ela, você não para, Paulo. Você não para. Mãe é mãe. Mãe não tem o que fazer. Mãe se Aham. E legal, cara, legal mesmo. Pivete branco, olha. Pivete branco. Caramba, que legal, hein? Pavilhão 9. O Pivete, eu conheci o Pivete estava com sabotagem. Olha. E os caras eram pancada. Os caras eram pancada mesmo. Tinha armado. Caramba. Os caras eram foda. Uhum. E eles me chamaram, na época que estava o Pivete e o Sabotagem, eles chamaram e falaram assim, porra, eu queria gravar assim e tal, queria gravar. Eu falei para eles, vamos fazer umas demos em casa. Aí eles foram em casa, fizemos umas demos, aí chegamos a fazer uma demo e queria vender esse tape, umas gravadoras, tinha Eldorado, essas gravadoras grandes. Teve um monte de gravadora que gostou. Só que os caras queriam muita grana. O Pivete e o Sabotagem foram os caras muito ligeiros. Eles foram malandro, gangsta mesmo no rap. Gangsta. Eles chegaram. Eu lembro na Eldorado, sentou eu, o Pivete, com o cara da Eldorado, e o cara da Eldorado ouviu a mix, a tape, e falou assim: como você quer, Pivete? O Pivete pediu um dinheiro, que eu falei assim: você tá louco, mano? Ele, não, pô. Eu quero ficar rico. Não, quer ficar rico assim já de primeira, né? No primeiro já. De primeira. Aí depois passou um tempo, aí saiu o primeiro ato. Eu falei, caralho, mano. Pivete, mano. Lançou o primeiro ato, Pavilhão 9. Aí ele lançou Pavilhão 9. Aí estourou. Aí estourou. Foi mesmo. Eu lembro do Pivete. Nossa, que da hora, cara. Boa história, hein? História. Caramba. Ó, e agora mudando um pouco de assunto lá, né? E o seu projeto na agulha? Foi esse projeto aí que você estava falando que você mandou lá para a prefeitura e deu certo? Esse projeto na agulha? Então, esse projeto na agulha, ele começou, eu ainda estava terminando, estava trabalhando ainda lá no centro da cidade, isso faz uns 8, 9 anos, entre essa saída e vinda, né? Depois de lá que eu falei assim, agora chega, não dá mais para trabalhar mais para ninguém. Eu conheci um jornalista chamado Anderson, na banca de jornal, vendendo uns fanzine. Aí ele falou assim, pô, sou maior fã seu, não sei o quê. Poderia fazer uma entrevista com você? Eu falei, sim, é claro. Aí trocamos o telefone. Aí na semana ele já me ligou, fez a entrevista. Isso foi em 2017? Não, 2016. E aí, aí passou um tempinho, ele falou assim, me ligou, eu vejo que você está fazendo esse projeto e tal, né? Tá começando a dar aula. Isso, eu estava dando aula em 2017. E aí ele falou assim, você não quer escrever, não quer falar sobre rap no meu jornal? Eu falei, demorou. Aí ele falou, dá um nome para a coluna. Aí eu fiquei olhando e falei assim, pô, na agulha, mano. Veio essa cabeça, esse negócio na agulha na cabeça. Falei, na agulha. Ele, na agulha? Falei, O projeto começou nesse jornal, através dessa coluna, que eu escrevo até hoje. Precisamos fazer uma matéria também, hein? Já te convido aqui, ó. Vamos fazer uma matéria. Legal, hein? Pô, tá firmado já. A hora que você quiser. E esse projeto e aí surgiu. Pode falar. Não, aí ele é o projeto que é o jornal e uma rádio, parece, né? Isso, ele começou a criar uma estrutura. Começou no jornal, e aí do jornal ele foi para um projeto de DJ, aqui em São José dos Campos, que a coordenadora falou assim, dá o nome do projeto. Eu falei, o projeto que eu tenho no jornal vai continuar, na agulha. E aí virou o projeto. Virou um ano o projeto de DJ, produção musical no São José.
E aí, automaticamente, acabou virando um programa de rádio também na Agulha. Não, tá cortando. Peraí. Virou também, além de virar, virou, esse projeto é Uhum. projeto de jornal, rádio e DJ. Hum, tá cortando um pouco, mas deu para entender. Deu para entender um pouco aí. Entendeu? Aí esse projeto acabou virando um grande projeto para músicos, né? E Legal. aí, além disso, até eu falei com outro rapaz assim, pô, você quer produzir comigo? Ah, mas você vai Uhum. produzir comigo, eu consigo colocar você para tocar na rádio também ali, né? Porque você tem que divulgar, faz, você tem que divulgar, mas sem cobrar nada. Você vai tocar na rádio, eu vou fazer uma entrevista com você, Né? a produção que eu fizer também com você, eu vou caprichar, porque eu sempre caprichei em todas as produções que eu fiz. Nunca Certo. deixei só porque o cara é mais ou menos, eu vou fazer um trampo mais ou menos. Não, eu vou dar o máximo de mim em todos os trabalhos. Não, legal, cara. E aí, Não, pode falar, pode terminar. não, não, pode falar, vai ter. Não, é que você tava falando que você dá o melhor para você no trabalho que você faz. Eu também tava vendo o videoclipe que você fez de um rapper, esqueci o nome dele. É Zum Zum Zum? É Zum Zum Zum? Isso, é o Rica Silveira. Não, cara, eu tava vendo perfeito também o trabalho, hein, cara. Perfeito. Aham. É, ali, eu que nem estava falando para você, ali já tinha uma equipe Uhum, o cineasta já me conhecia do Rock. O cara que foi fazer o clipe dele já me conhecia de Pavilhão 9, de Rock in Rio. uhum. E, então, é uma empresa, uma baita de uma empresa que fez aquele clipe ali. Aquele clipe foi muito bem feito. Demais. Foi muito bem também. Muita estrutura. Da hora. E aí, legal o nosso papo, cara. Tá da hora, tá legal pra caramba. E qual é o conselho que você dá para os DJs de hoje, né? Para os alunos seu mesmo, né? Que, como você tem bastante aluno, quando eles chegam lá assim, Uhum. né, eles já querem ser DJ, já quer chegar lá, já quer tocar, já quer riscar tal. E qual é o conselho que você dá para os DJs assim hoje? Primeiro estude. Primeira parte burocrática, que é tirar a sua carteirinha de músico, né? Escrever o seu currículo direitinho, saber de leis, saber saber que você, quando faz um disco, isso gera um documento onde você vai receber por aquilo lá no futuro, né? E saber trabalhar. E a coisa mais primordial de tudo é o respeito e a honestidade, Legal. dignidade, sabe? Não Uhum, esquecer de onde você veio, não esquecer as pessoas que te ajudaram, perfeito. porque acontece muito de o cara aprender uma coisa, ele já achar que nem adolescente. Uhum, Virou 15 anos, achou que a mãe e o pai não precisa mais ouvir o conselho do mãe e do pai. Aí é que se estrepa. uhum, A música é a mesma coisa. Eu sempre tive o Fábio Macari como um pai para mim. E o certo, Fábio Macari, ele sempre que ele falava para nós, a gente acatava. certo. Enquanto o Fábio Macari estava vivo, sempre a gente pedia conselho para ele. Porque o Fábio Macari é um cara muito experiente na música. Uhum, E acontece muito hoje dos caras achar que eu já aprendi um pouco já, ou então, mano, agora eu vou sair agora que nem um estrambelhado, vou fazer minhas paradas. bem Né? por aí. E acaba também esquecendo de onde veio. Bem por aí. Né? Então, eu acho que tem muito isso, porque eu não quero também que o cara também fique debaixo da minha asa para sempre, que nem É. filho. Uhum, não, tá Mas que certo. ele faça a lição de casa. A lição de Uhum, casa é árda, não é da noite para o dia que você aprendeu a fazer uma virada, que você vai sair, então eu já sei fazer virada e vou entrar no campeonato. Você vai se estrepar, porque é, você não sabe fazer scratch. então, Aí tem cara que aprende a fazer scratch, mas não sabe os nomes.
Ah, eu faço scratch. Mas qual é a técnica que você está usando? Qual é o nome? Porque a gente tem partitura, né? Aqui, ó. Uhum. É importante falar isso, é importante mesmo, porque tem muitos aí, É, é importante falar. ó. Olha o que eu ensino nas aulas. Olha, para mim eu Tem nem tenho mais aqui. partitura. Ó, Olha só, olha que perfeito. partitura. DJ escreve partitura. E tem muitos caras que não sabem disso. É, Existe. muito, 80%. É louco, hein? Caramba. A gente fala assim, ó. Faz um baby scratch aí. O cara, o quê? Nunca ouviu falar nesse nome. Baby Scratch. Baby Scratch é você fazer Vic com a mão com o crossfinger aberto. Ah, isso é um Baby Scratch. É o começo de todos os Scratch. Agora faz aí um two click flare. Meu Deus do céu, que nome é esse? E Fale tem as português. técnicas. Tem as técnicas de você bater no Fender, de você ir com a mão, voltar, o espaço da mão, aonde começa o efeito. Então, é muito detalhe. Os back-to-back, que antigamente o pessoal falava que era back-to-back, é beat jungle. Beat jungle é você fazer batida, você construir uma música em cima de outra música. Olha aí, ó. Ah, É, como é bom falar com quem entende, né? É muito bom falar com quem entende. A gente aprende muito aqui, muito. Legal, cara. eu Ó, sou, eu sou que nem médico. Eu vivo estudando 24 horas. imagino, imagino. Viu, Tem que Paul? estudar. A gente está com pouco tempo agora. Já Tá? passou. Novos projetos. Novos projetos. Ó, eu estou escrevendo edital direto. Sempre Hum, participo de editais. Porque o respiro do músico é isso. A gente tem que ter, sim, um respiro, que é um Uhum, edital, que é o trabalho. Você ser contratado ali, arrumar um contrato de 4 meses, de certo. 6 meses. Eu mesmo tenho um contrato de 6 meses com a Secretaria de Cultura de São Paulo, que Uhum, acaba agora em dezembro, que é o edital que eu participei para ser DJ, para dar aula de DJ. certo. E os meus projetos futuros é isso, é continuar dando oficina, Uhum, né? Tanto em São José, Jacareí, São Paulo, enfim, todas as cidades que eu puder entrar com um projeto, eu vou fazer. legal. Abriu agora um edital chamado PROAC. Uhum, O legal. VAI eu não consegui, o VAI eu não consegui passar. Hum. Mas enfim, a gente tem. É, A gente consegue não tudo. desiste. Nem todos, né? Dá para conseguir. Nem tudo. E E aí, o projeto é esse. E aí tem um outro projeto também que eu preciso ficar com a boquinha meio avejadinha, né? Porque então, ainda não está que não está ainda concluído. O ah, time está formado, porém, precisamos agora fazer, ó, né? depois que você formar esse time, depois que tiver lançado, quero que venha aqui também no Beto em Live para nós conversar, hein? Ó, Sim, sim, sim. E tem tudo a ver com a gente, com a música. então tá Tudo a ver. convidado. O Kamikaze falou assim que o Pivete tá nativa, que ele tá com um disco brabo aí, cara. Olha que legal. Ó. Tá, o Pivete tá. Ele tá fazendo junto com o Branco. Branco não. Que nem eu falo pra você aí, ó. O Branco aprendeu a cantar com o Pivete. Uhum, E o Branco tem uma gratidão enorme pelo Pivete. certo. E o mundo tem que ser assim. Porque Uhum, uma vez, todos vão ficar velhos, todos, uhum, todos eram jovens, todos começou e todos vão terminar. E nem existe aí a casa dos artistas, que são os artistas que não tiveram a condição financeira, né, que não guardaram dinheiro, que a vida de artista é difícil, uhum, como de qualquer trabalhador. Se a gente certo. não souber se organizar, no final da vida da gente, a gente vai morar debaixo da ponte. Verdade. Verdade. E é isso.
o Branco tem uma gratidão enorme pelo Pivete. E ele sempre ajuda. O Branco é amigaço. Gente boa demais. Legal, cara. E, assim, faltou alguma coisa aqui? Você quer falar alguma coisa aí que a gente não trocou ideia? Que você queira falar aí pro pessoal que tá assistindo? Não, pra mim tá tranquilo. Acho que não faltou nada. Deixa eu ver. Não. Tô dando uma olhada aqui no computador. Não. Só quero agradecer a todos que participaram aí da live, né? As pessoas que também estão participando, que vieram assistir, não esqueçam que a rádio, gente, é um dos meios de comunicação mais forte que existe ainda. Existe aí, eu tenho uma história que era a rádio que foi contada para mim quando eu estava fazendo a ETEC, que a rádio começou através dos navios, né, dos navios, que os caras ficavam muito tempo em alto mar e não tinha nada para se divertir. E aí começou essa coisa de um navio tocava uma música, outro navio tocava outra e acabou virando rádio. Rádio são é uma história longa, mas é da hora. Então, pessoal, apoiem as rádios. Quando possível, eu sei que o tempo é muito corrido, mas, por exemplo, sintoniza o programa aí, Black Soul, Black Zulu. E o seu, qual que é o seu? Black Zulu. Existem também vários tipos de rádio. Eu sei que não dá para a gente sintonizar todas as rádios, mas que seja uma passada, que você, né, dê uma sintonizada, né? Porque apoiar a cultura é apoiar o próximo também que está fazendo cultura. Caramba, hein? Que aula! Que aula, viu? Ó, eu quero agradecer você, muito obrigado mesmo pela aula que você deu hoje, né? Quero agradecer também, assim, pelo RPW, ter feito tudo que fez, né? Pelo Hip Hop, os 25 anos que eles tiveram. Por você agora estar com o CD solo aí, que eu sei que vai estourar também. Muito obrigado por deixar eu tocar a sua música lá na rádio, ok? Eu que agradeço. E é isso. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo pela aula. E o pessoal que está aí na live, né? Quinta-feira agora, a gente vai entrevistar... Quinta-feira agora a gente vai estar entrevistando aqui o Falitos Crew, que é um grupo aqui da cidade de Cambuí, um grupo de rap da cidade de Cambuí. Então, quinta-feira, 7 horas, aqui também, no Beto em Live, a gente vai estar aí entrevistando. E depois, né, eu vou colocar essa entrevista no YouTube. Vou colocar ela no YouTube também. Aí a gente vai compartilhar. Beleza. Certinho? Isso. Faça material, porque esse projeto que você está fazendo aí, também aí na cidade de Minas Gerais, depois a gente vai trocar umas ideias. Que você também, ó, é sério, você está fazendo um trabalho da hora, velho. E isso precisa ser reconhecido na cidade. Precisa ter apoio cultural, porque isso é cultura que você faz. É verdade. A gente toca que nem eu e você toca na rádio, a gente não ganha nada, a gente faz por amor. Né? É verdade. Mas de vez em quando também é legal ser agradado, né? Não estou falando que o pessoal tem que pagar, né? Que a gente não pede isso, mas que venha do lado do poder público, porque isso é cultura. O que você faz aí é cultura, certo? Certinho. Muito obrigado, mano. Valeu mesmo. Valeu. Ó, último, Kamikaze. Um forte abraço pro Beto, Zulu e pro mano DJ Paul. Vamos pra cima, Rap Nacional. Vamos pra cima, então. É isso aí. Já tá na programação também a sua música e o do Kamikaze também pro dia 22. Mas qual que é a sua rádio? Fala pra nós aí, você não falou a rádio. E que horário que é? Então, a rádio ainda, ela não tem essa online, né? É uma rádio antiga e só pega 1 quilômetro ali de Itaim Paulista. Chama Rádio Milênio FM. Mas eu gravo os programas, deixo gravado, né? E de vez em quando ele coloca também lá ao vivo. A gente está lutando por isso, um edital que venha a ele estruturar essa rádio para virar uma rádio online. Certinho, então. Aí, ó. Valeu. O Instagram já está dando 15 segundos para nós aqui. Obrigado. Obrigado a você.
Até Boa mais. noite. Boa noite Até para mais. você. Falou. Vai lá, Frei.